logo pensando, imaginando ou idealizando a questão de nos separarmos, né? Aquele contexto de que, não, para que eu possa me consagrar bem, eu tenho que me separar do mundo, eu tenho que me separar das pessoas, eu tenho que ter o meu momento a sós com Deus. E esse ponto, ele está certo. Nós realmente precisamos ter uma intimidade maior com Deus, e essa intimidade, ela não acontece no todo, ela acontece realmente no particular. Só que hoje eu quero trazer para nós refletirmos um pouquinho mais sobre o conceito de consagração e entendermos que essa consagração vai além de eu pegar minha Bíblia pela manhã, de eu fazer a minha oração sozinho pela manhã, de que a consagração, ela inclui, ela não exclui, ela inclui o estar unido entre irmãos, o estar unido como família, o estar unido. E eu vou procurar usar a palavra unido e não juntos, e já já, na ilustração que eu vou apresentar, vocês vão entender. Então, assim, o texto que nós vamos refletir, ele é um texto de 3 versículos só. É um salmo muito pequeno da Bíblia, não é o menor, mas é um salmo muito pequeno. É um salmo conhecido nosso, pelo menos no início dele, porque tem uma música que nós cantamos e que, inclusive, alegra muitos irmãos quando é cantada, que ela é baseada ou ela é inspirada nesse texto. Tem uma musiquinha que nós cantamos e que sempre que nós cantamos, ela faz com que muitas pessoas sorriem e fiquem até mais alegres. É mais ou menos assim, ó. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, essa música, ela é baseada no Salmo 133. É um salmo de Davi e é um salmo que era usado pelo povo de Israel enquanto eles estavam na peregrinação, enquanto eles estavam na jornada deles indo de um ponto para outro, e principalmente quando estavam saindo de seus lares e indo em direção para Jerusalém, para o templo. Então, enquanto eles estavam indo para o templo, aquela romaria, como é o nome, né? Aquela peregrinação de pessoas, em dado momento, eles começavam a cantar o Salmo 133, assim como nós cantamos na igreja, e lá na caminhada deles, eles começam: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E aí continua o texto. O Salmo 133, ele fala assim, ó: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esse salmo, ele começa com uma exclamação. A exclamação de que é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Traz alegria, é um momento único, é um momento ímpar. Mas o que é irmãos estarem em união? Eu destaco com essa ilustração. Você vai até o mercado, você vai até a feira, e lá você percebe que há um preço bem em conta de um saco de batatas. Batatas inglesas, batatas aí que a gente faz a nossa batatinha frita, que faz um cozido, que faz alguma coisa. E você compra esse saco de batata, um saco de 25 quilos. Quando você olha para essas batatas dentro do saco, você vai dizer assim, ó, essas batatas estão juntas. E é uma verdade. As batatas dentro do saco, elas estão juntas, dentro do mesmo saco, dentro do mesmo pacote. Mas você não pode dizer que as batatas estão unidas. Por quê? Porque cada batata ocupa o seu espaço e não se mistura literalmente com o outro. Infelizmente, dentro do contexto da igreja, nós vivemos uma realidade que, por muitas vezes, nós estamos juntos, mas não estamos unidos. Como é que eu posso fazer para que um saco de batata esteja unido? É necessário
descascar a batata, cozer a batata e fazer um purê. Queridos, nós precisamos entender que a alegria de Deus não está em nós estarmos apenas juntos, dentro de um saco de batata, e agora eu vou trazer para a realidade. Às vezes nós achamos, é bom e agradável para Deus que os irmãos estejam juntos na igreja. É bom e agradável para Deus que os irmãos estejam juntos no pequeno grupo. Beleza, esse é parte do processo. Estar juntos é uma necessidade. Só que Deus, ele deseja que nós venhamos a dar um passo a mais. Não é apenas estar juntos, é estar unidos, é compartilhar da minha vida com o próximo e receber da vida do próximo comigo. É agradável os irmãos estarem unidos, porque é dessa maneira que a gente expressa o maior plano de Deus, que é verdadeiramente vivemos como um corpo, unidos de verdade. O estar unidos alegra o coração de Deus. O texto ele é claro, diz assim, é bom e agradável. Para quem isso? É bom e agradável para as pessoas que estão unidas, mas eu fico imaginando ou idealizando a alegria de Deus quando vê seus filhos que são diferentes, que têm ideias diferentes, mas unidos em um propósito, em um foco. Há alguns textos da Bíblia que corroboram com isso, né? Diz que quando dois concordarem, né, em relação ao pedido, Deus concederá. Onde dois ou três estiverem unidos, estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará presente. Então, a ideia, querido, da união, ela é uma ideia muito latente na questão da comunhão. Porque o próprio Deus diz assim, olha, como é que você pode dizer que ama Deus e não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? A união entre os irmãos é uma demonstração de uma consagração minha. Porque se eu sou uma pessoa consagrada, se eu sou uma pessoa que busca santificação, eu sou uma pessoa que não divide, eu sou uma pessoa que não espalha, eu sou uma pessoa que gosta de estar junto. Aliás, junto não, gosta de estar unido. Nós precisamos estar mais misturados. Nós não podemos apenas viver um momento onde eu vejo o irmão e eu não me relaciono com ele. Para Deus, a alegria de Deus, ela inclui que os irmãos estejam em união. E quando os irmãos estão em união, Deus ele concede bênçãos. Veja bem, no Salmo 133, verso 2, diz que quando os irmãos estão em união, Deus faz o quê? Deus concede, Deus derrama óleo, como derramando óleo sobre a cabeça, passando pela barba e passando pela gola. O que é isso? O que é esse derramar óleo? Bom, nós entendemos, nós sabemos que uma das maneiras de ungir um profeta, de ungir um rei, era derramando óleo, era derramando o azeite sobre a cabeça daquela pessoa, era ungindo aquela pessoa. Então, olha a ideia, ou, na verdade, o ensino que aqui está. Quando os irmãos vivem em união, isso é agradável para Deus, e isso faz com que Deus derrame, Deus conceda o seu espírito sobre a vida da pessoa, sobre o todo. E uma das coisas que eu aprendi há poucos dias é que nós muitas vezes queremos o Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, mas não pedimos o Espírito Santo para transformar a nossa vida. Eu fui confrontado com essa mensagem e por muitas vezes eu vi que eu estava clamando pelo Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, para poder fazer um sermão, para poder fazer uma oração, para poder fazer uma visita, quando na verdade o Espírito Santo ele nos é concedido para cumprir a missão. Mas antes dele ser concedido para cumprir a missão, ele nos é concedido para a transformação do eu, que foi o que aconteceu com os discípulos. Antes deles pregarem o Evangelho, eles passaram 10 dias clamando pelo Espírito Santo para transformar a vida deles. Então vamos voltar aqui. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque isso faz com que Deus conceda o seu óleo, com que Deus nos unja, com que Deus nos abençoe. E veja, o óleo, o azeite, ele tem algum significado. Primeiro deles, o azeite era usado como alimento. Era um alimento, né? O uso inicial do azeite era para
alimento. Então, veja, quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão no momento agradável, misturados literalmente, Deus concede alimento. Ou seja, Deus, ele nos proporciona a sua palavra, porque quando os irmãos estão unidos, há a oportunidade de poder tirar dúvidas, há a oportunidade de um fortalecer o outro na palavra. Eu vejo isso como um propósito de Deus, de que quando eu estudo a palavra sozinho, eu tenho o meu aprendizado. Mas quando nós estamos ali, por exemplo, na escola sabatina ou no pequeno grupo, que a gente pode dialogar, há um crescimento maior, porque eu tiro dúvidas, eu resolvo algumas questões. Há uns dias atrás, nós estávamos reunidos, aí a irmã falou assim, pastor, eu não encontro esse texto, eu já vi esse texto aqui várias vezes, mas eu não encontro ele na Bíblia. E aí, em um dado momento, eu olhei assim, mas irmã, esse texto aqui é um texto de um livro apócrifo, que é o livro de Eclesiástico. E ela estava procurando em Eclesiástico. Então, perceba, ela estava procurando sozinha e não estava encontrando. Quando houve a união, quando houve a junção de irmãos, ela teve o privilégio de poder tirar uma dúvida. Então, o primeiro benefício da união dos irmãos é Deus conceder o seu Santo Espírito para que haja alimento, para que haja fortalecimento dos irmãos. Ou seja, os irmãos juntos é um alimento. Por quê? Porque nós nos fortalecemos. Segundo o uso do óleo que é derramado sobre o povo de Deus, é o uso como combustível. Veja, o óleo, naquela época, era utilizado para poder acender as lâmpadas. Era um instrumento, era utilizado para isso. E quando nós, como irmãos, estamos unidos, quando nós estamos juntos, mas misturados, Deus concede o seu Espírito para poder nos alimentar, porque ele ilumina a nossa mente no estudo da palavra, mas ele também nos concede o seu Espírito para nos proporcionar entusiasmo, força, combustível, combustível para passar mais um dia, combustível para poder pregar o Evangelho, combustível para poder estar fortalecido. E quando nós estamos unidos, isso nos proporciona uma alegria que muitas vezes nós não temos sozinhos. Durante a pandemia, nós vimos o quê? A necessidade que nós temos de estar juntos, de estar unidos. Quantas pessoas enfraqueceram por não ter aquele toque, por não ter aquele abraço, por não estar unido. Então, o estar unido nos proporciona também o combustível para nos fortalecer, mas também para iluminar. Porque, veja, se vocês não têm uma noção, o que mais traz pessoas hoje para a igreja não são pastores, não são programas de TV, não é a internet, não são programas evangelísticos. O que mais traz pessoas para o contexto da igreja são amigos e familiares. Só esses dois pontos, eles trazem cerca de 80% das pessoas para a igreja. E veja bem, se as pessoas vêm para a igreja e elas encontram um grupo de irmãos, não apenas juntos, cada um sentado no seu lugar, mas um grupo de irmãos unidos, isso aumenta a possibilidade dessa pessoa permanecer na igreja. Porque se ela chega na igreja e ela vê um grupo separado, um grupo cheio de panelinhas, o que acontece? Se ela não se incluir em uma panela, ela vai se sentir fora da panela e ela não vai permanecer ali. Então, a união entre os irmãos é uma maneira também de pregar o evangelho. Porque quando a pessoa chega e ela vê um grupo unido, ela percebe o quê? Esse povo aqui é diferente. Esse povo é luz. Realmente, esse povo é especial. E um último motivo pelo qual o óleo era usado é para consagração sacerdotal. Como eu disse aqui anteriormente, era derramado sobre a cabeça do rei ou sobre a cabeça do sacerdote para separá-lo para um motivo especial. Então, veja bem, a unção que Deus concede quando o povo está unido é para nos fortalecer dentro do contexto da ideia de que nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. O estar junto, estar unido, nos proporciona experimentar a honra de sermos usados por Deus.
de sermos separados por Deus. Veja como é um contraste bem interessante. É estando juntos que Deus nos unge para estarmos separados. Como assim, pastor? É estarmos juntos como irmãos, que faz com que Deus nos unja para estarmos separados do mundo. Juntos, como igreja, como corpo, nos fortalece e nos ajuda a estarmos ainda mais separados da realidade do mundo. O outro ponto que o texto traz a respeito do benefício da união, do benefício da comunhão, é que quando estamos unidos, quando estamos juntos, isso nos proporciona algo restaurador. Veja, o texto do versículo 3 diz que quando os irmãos estão unidos, quando os irmãos estão em comunhão, é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho. E a gente, de repente, olha para esse texto e fica pensando assim, nossa, parece o texto lá das éguas de Faraó, parece o texto das brasas vivas sobre a cabeça. A gente não entende. Mas não é que a gente não entende porque Deus não é claro. É que a gente não entende porque às vezes ele não está incluído no contexto. Vamos lá. Lembra que eu falei que o salmo é um salmo cantado enquanto o povo estava indo da sua cidade para Jerusalém, e isso fazia com que eles passassem pelo deserto. O deserto é um ambiente, eu nunca fui, mas há relatos, e a gente sabe pelo contexto geográfico, que o deserto é um local muito quente. É um lugar onde o calor, ele sufoca. E o que faz com que as pessoas suportem esse calor? Muitas vezes é o período noturno onde essa temperatura cai. E por que a temperatura cai? Porque desculpa, desce sobre a terra um orvalho, aquela neblina agradável que dá aquela sensação de frescor, que dá aquela sensação de alívio, de refrigério. Então, quando o salmista, quando Davi diz assim, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como eles estarem em união, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ele está dizendo assim, ó, quando os irmãos estão juntos, isso é restaurador. Isto é um refrigério. Isto é uma bênção. Porque, queridos, quando nós estamos juntos, nós somos o apoio do próximo. Aqui nós acabamos de fazer o momento do pedido de oração. Às vezes nós não temos a ideia de que quando uma pessoa abre o coração dela pedindo oração, ela está se encostando na gente, ela está se reclinando na gente, ela está confiando na gente, ela está tirando um peso da costa dela, das costas dela, e colocando sobre o nosso. Não para que seja um peso, literalmente, mas como dizendo assim, ó, eu estou dividindo a minha carga contigo. É um refrigério. Então, queridos, a ideia que nós temos neste salmo é que os irmãos estarem unidos, não juntos, unidos, juntos, unidos. Os irmãos estarem unidos faz com que Deus conceda o seu Espírito Santo e faz com que Deus restaure, queridos, a nossa fé, em que ele traga refrigério, ou seja, traga paz para o nosso coração, traga conforto. Nós precisamos entender, queridos, que o propósito de Deus não é que nós sejamos uma ilha. O propósito de Deus é que nós sejamos um corpo unido. Porque quando nós estamos unidos, Deus concede o seu Espírito, Deus concede refrigério, mas o final do Salmo 133 mostra o que realmente Deus concede quando os irmãos estão em união. O versículo termina assim, ó. Ali, onde os irmãos estão unidos, ali, onde os irmãos convivem em união, o Senhor concede bênção da vida para sempre. Ou seja, estar em união não é apenas para nos reunir para um culto, estar em união não é apenas para nos unir em oração, estar em união não é apenas nos unir para uma jornada de 21 dias. O estar em união nos proporciona o Espírito Santo, nos proporciona refrigério e nos proporciona a bênção de Deus e a vida para sempre. E a pergunta é, quem é que não quer isso? Mas fica também uma outra questão. Por que nós não temos recebido tanto do Espírito? Por que nós não temos sentido esse refrigério?
Por que nós não temos sentido a bênção de Deus? Simples, querido. Olha uma outra ilustração. Eu quero fazer um bolo. E quando eu vou fazer um bolo, eu sei que cada um tem um jeitinho. Tem gente que faz primeiro a mistura dos ovos com o leite, com o açúcar, com o fermento, com o sabor do bolo, de repente. Pode ser um bolo de cenoura, um bolo de chocolate. Tem outras pessoas, não, primeiro eu coloco a farinha, depois eu coloco isso. Eu lembro bem que a minha mãe ela tem um esquema que o fermento é a última coisa que coloca, tanto no pão quanto no bolo. Ela não pode colocar o fermento antes, é uma regrinha dela. Mas veja bem, vamos dizer que eu pego agora a minha forma, o meu tabuleiro, e eu coloco aqui a farinha, eu coloco aqui o leite, eu coloco aqui o açúcar, eu coloco aqui o fermento, vou fazer um bolo de cenoura, vou colocar aqui a cenoura, vou colocar aqui os ovos. E eu pego esses ingredientes que estão dentro da minha forma e eu simplesmente coloco ele dentro do fogo. Eu coloco a minha forma dentro do fogo e coloco ali a assar a 180 graus por 40 minutos ou 200 graus 40 minutos, depende da potência do forno. Veja bem, depois de 40 minutos, eu vou ter o meu bolo pronto? É óbvio que não. Mas como assim, pastor? Você colocou farinha? Eu coloquei farinha, eu coloquei ovo, eu coloquei açúcar, eu coloquei fermento, coloquei cenoura, mas eu não misturei eles. Ou seja, eu peguei todos esses ingredientes, coloquei dentro de uma forma, coloquei no fogo, mas não os misturei. Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque às vezes a gente acha assim, ó, estamos juntos na igreja, ou seja, como ingredientes, estamos dentro da forma, fomos colocados dentro do forno, e isso é o suficiente. Nós vamos sair daqui como uma igreja, nós vamos sair daqui como um bolo de cenoura perfeito. Não. É necessário que haja mistura, união. Muitas vezes nós achamos que estar em união é estar junto num culto, mas do que adianta eu estar junto no culto se eu não tive um contato com o irmão? Se eu não sentei com ele, ou se eu não dei um bom dia para ele, se eu não dei um feliz sábado, se eu não o abracei. A pergunta é, quantos abraços nós damos no sábado? Muitas vezes damos abraços só para a recepção, ou até mesmo somente para aquele grupinho fechado que a gente tem. Mas será que na sua igreja não tem um irmão que você, de repente, nunca teve um contato tão íntimo, que você já viu ele lá, mas de repente não sabe o nome, não sabe onde mora? Aliás, eu nem vou perguntar se nós sabemos onde nossos irmãos moram, porque a verdade é que a gente sabe de um ou outro, nós não sabemos de todos. E nós dizemos que nós somos uma igreja unida. Ah, querido, nós precisamos abrir a nossa mente e entender que muitas vezes a bênção do Espírito, a bênção do refrigério e a bênção da vida eterna não está sendo derramada sobre nós porque nós estamos juntos, mas não estamos unidos. Quer ver uma demonstração de que possivelmente nós estamos juntos e não estamos unidos? Veja bem, já teve algum momento na sua igreja que chegou uma pessoa desconhecida? Ela entrou, ela foi de repente recebida bem por quem estava lá na recepção. De repente, quem estava do lado dela, quando ela sentou, até ofereceu a Bíblia. Mas eu pergunto, já entrou alguém na sua igreja que fez tudo isso e que você não teve contato com ela? Veja, uma pessoa que veio para a casa do seu pai, sentou-se próximo de você e você não teve contato com ela. E nós dizemos que nós estamos em união? Então, peraí, que união é essa que eu tenho uma união seletiva? É só com quem eu conheço, quem está chegando agora, quem trouxe que se vire. Precisamos ver esse detalhe. Outro ponto da união que mostra quanto que nós estamos vivendo muito mais no formalismo do que realmente na espiritualidade. Nós temos por costume, e não é um costume errado, querido, de chamar o próximo de irmão. Ah, a irmã Tânia, a irmã fulana, a irmã Tomásia, a irmã Ilza, a irmã Isa. Nós falamos irmã. Aí pergunta, você está reunido com a tua família, agora a família de sangue. Você fica falando assim, irmão Joacir, tudo bem? Irmão Charles, tudo bem? Irmão Pedro.
Não. Por quê? Porque há uma intimidade. Na verdade, nós mais usamos a palavra irmão como um certo tipo de separação do que, na verdade, de união. Porque às vezes nós falamos irmão porque a gente não sabe o nome. Eu lembro que tinha um colega que ele chamava todo mundo de benção. Ô, benção, tudo bem, benção? E onde ele chegava, ele chamava todos de benção. Aí um dia eu conversando com ele e tal, ele falou, cara, eu chamo de benção porque eu não lembro do nome. Eu não lembro do nome, então eu chamo de benção. E às vezes a gente se usa também dessa desculpa. Ah, o irmão, tudo bem, irmão. Por quê? Porque nós não conhecemos a pessoa pelo nome. Nós não temos intimidade. Será que nós realmente somos um povo unido? Será que nós somos realmente um povo que vive o propósito de Deus? Então, chamar pelo nome. Cristo nos chama pelo nome. Eu não estou dizendo que é errado chamar de irmão fulano, irmã ciclana. De maneira alguma. Que tal a gente fazer um teste? Em alguns dias, em vez de ficar falando irmão, irmão, quase como formalidade, chamar pelo nome. Quando Cristo ele vê Maria, ele diz Maria. Quando Cristo vai ressuscitar Lázaro, ele diz Lázaro. Ele não usa necessariamente o termo irmão. Não está errado. Mas às vezes isso, ao invés de fazer realmente com que nós sejamos uma família, faz quase como nós vivamos uma formalidade cristã. Um terceiro ponto, que a gente muitas vezes vive nesse contexto. A gente se reúne na igreja, se reúne no pequeno grupo, mas durante a semana a gente encontra o irmão, nós temos contato com a nossa família. Veja, ontem eu fui surpreendido, eu já trouxe essa mensagem aqui para a igreja, eu fui surpreendido com uma situação. A Ivaneide, ela convidou a Dona Socorro para ir à casa dela. A Ivaneide e a Dona Socorro, elas não são parentes, elas vivem na mesma igreja. A Ivaneide está chegando agora, está voltando agora para a igreja. Ela estava em Brasília, voltou agora para a igreja. E a Dona Socorro é uma senhorinha. E o que a Ivaneide fez? Convidou a Dona Socorro, no meio da semana, para um almoço. Claro que é a realidade dela, ela tem a possibilidade de chamar durante a semana, mas veja, elas estão vivendo unidas. Não é só lá na igreja, onde sentam uma do ladinho da outra, mas estão tendo contato durante a semana. A pergunta que fica para nós falamos tanto de união e achamos que união é só estar dentro da caixinha igreja. Durante a semana, você tem contato com os irmãos da sua igreja? Ou é só aquela mensagem de WhatsApp, muitas vezes já mecânica? Ou será que você liga para ele e diz, olha, fulano, faz o seguinte, vem aqui em casa tomar um chá. Olha, faz o seguinte, eu estou ligando para ti porque eu quero orar contigo agora. Não vou poder ir na tua casa, mas eu quero orar contigo. É a união. Nós vivemos a união dos cultos. Mas fechou o culto, o que acontece? É que nem junta panela. Para mim, junta panela é uma benção. Mas o junta panela é uma demonstração de uma igreja unida ou não. Quer ver? Se a igreja é unida, o povo come e permanece. Se a igreja tem divisões, o povo come e vai embora. Não, não, que eu tenho que ir embora. Não. E aí muitas vezes usa desculpa. Não, que eu tenho um estudo bíblico para dar. E nada. Quem é que vai dar estudo bíblico 1 hora da tarde? Creio que todo sábado, 1 hora da tarde, está dando estudo bíblico. Não é me enganar, não, meu amigo. Pode ter um ou outro, mas a maior parte dos irmãos. Então, veja, nós ali temos a oportunidade de estar unidos no momento de refeição, mas o que a gente faz? Come, carapanã, comeu, voou. Mosquito, comeu, voou. A gente até usa esses diálogos. Queridos, que tipo de povo nós somos? Um povo unido. E aí, para a gente finalizar esta ideia, eu quero trazer para vocês uma ideia simples. Que tal você pegar uma pessoa que você não tem tanta intimidade da sua igreja e adotar essa pessoa, criar unidade com ela? Eu sei que você já tem amigos, eu sei que você já tem pessoas que estão próximas a você, mas que tal pegar uma pessoa que de repente senta lá do outro lado da igreja e de repente é um jovem e você é uma pessoa um pouco mais experiente e você não tem aquela linguagem jovem? Que tal a gente pegar essa pessoa e aproximá-la da gente, para que nós vivamos em união, não só com os mais próximos,
mas para que nós vivamos em união com todos. A verdade é, queridos, que tem muitas pessoas que vêm para a nossa igreja e sabe o que acontece? Elas amam a mensagem, elas amam a forma com que a igreja adora, elas amam a estrutura da igreja, mas muitas vezes elas dizem assim, ó, mas lá na outra igreja eu sou mais amado. Lá na outra igreja eu faço mais parte da família. Querido, fechando as minhas palavras, Deus deseja um povo unido. Isso alegra ele. A comunhão entre os irmãos, estar unidos, estar juntos, misturados, isto alegra Deus. Isso não apenas alegra Deus, isso faz com que ele conceda o seu Santo Espírito, isso faz com que Deus conceda o seu refrigério, e faz com que Deus conceda a bênção. E a bênção maior que Deus nos concede é que a nossa família aumente. Por isso, vivamos em união, não por um dia, não por um culto, não por uma jornada, mas durante uma vida inteira. Mas não união de estar juntos, união de estar misturados. Não ingredientes dentro de uma forma, mas misturados. Porque ao final de tudo, Deus não vai vir buscar a farinha, Deus não vai vir buscar o açúcar, Deus não vai vir buscar o ovo, Deus vai vir buscar o bolo, a sua igreja, o seu povo, que se tornou unido. E como nós podemos nos unir? Somente pelo poder do Espírito Santo. Que Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês e que nós sejamos o povo que agrada a Deus, vivendo unido como irmãos. Só para finalizar, pastor, você pode concluir com a oração? Com alegria, com prazer. Nos unamos em oração. Grandioso Deus, amado Pai, um despertar feliz o Senhor nos proporcionou, e mesmo que fosse de maneira virtual, nós tivemos o privilégio de estarmos unidos a Deus e também unidos como irmãos. Mas o nosso desejo, Pai, é passar da tela. O nosso desejo é o toque, o nosso desejo é o abraço, o nosso desejo é a união real. Nos proporcione, Senhor amado, essa oportunidade. Nos dê a bênção de poder estar como igreja, reunidos, unidos, misturados. Não apenas para que recebamos as bênçãos, mas para que sintamos a alegria de Deus ao nos ver unidos como um só povo, como uma só família. Cuide, Senhor amado, de cada irmão que agora vai se dividir, cada um para a sua atividade, para seu trabalho, mas que eles permaneçam unidos a Cristo, em comunhão contigo, para que tenham um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia, Senhor amado, com a tua proteção. Muito obrigado pela oportunidade desses 21 dias e faça com que isso se torne um hábito em nossa vida, para que todas as manhãs, no primeiro momento, o Senhor seja a prioridade, o Senhor seja a nossa urgência, o Senhor seja a nossa importância. Nós pedimos essa graça em nome de Jesus. Amém, Senhor.